Coronel, o senhor fez nessa primeira leva a exposição da sua carreira. E exatamente pela exposição que o senhor fez inicialmente, nos causa-se muito espanto quando você debruça sobre o conteúdo que foi obtido das mensagens divididas, passadas entre o senhor e o Mauro Cid, que foram obtidas aí pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. E, naturalmente, esse é o ponto específico que motivou a sua convocação a esta comissão. Em função disso, eu vou já iniciar me atendo a esse volume, na verdade, de mensagens que foram compartilhadas, divididas entre o senhor e o Mauro Cid. Pelo conteúdo, das informações, a gente percebe que havia uma certa, digamos, proximidade pessoal entre o senhor e Mauro Cid. Eu queria que o senhor iniciasse falando exatamente dessa sua relação e, ao mesmo tempo, também me confirmasse. O senhor foi professor dele, é isso? Senador, eu fui instrutor dele na academia. Ele era o cadete do último ano e foi ali que eu conheci o Mauro Cid. Isso tem quantos anos? Isso foi em 2000. Certo. Em uma das mensagens, o senhor diz o seguinte: preciso falar contigo para confortar a revolta que está em todos nós. O senhor fala, portanto, da revolta, naturalmente, aqui já após o resultado do processo eleitoral. E aí o senhor cita todos nós. Quem mais? Quais outros colegas, por exemplo, do Exército, que compartilhavam juntamente com o senhor desse sentimento de revolta? Essa revolta, todos nós brasileiros, todos nós brasileiros. Eu vou explicar para a senhora por quê. Mensagens foram trocadas entre mim e o Coronel Cid, foram colocadas no relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal deu interpretação às mensagens, mas eu vim aqui dar a real interpretação, a minha interpretação. Quando eu digo revolta, e antes dessa revolta, há uma frase minha: nós precisamos saber o que está acontecendo, nos ajude. O país, após o pleito eleitoral, com a vitória do presidente Lula, gostemos ou não, o país passou a ter ideias antagônicas. Havia dois grupos disputando, uns acreditando que a eleição foi legítima, outros não, mas as pessoas foram às ruas, foram à frente dos quartéis para pedir intervenção militar, as pessoas estavam insatisfeitas. E aquela comoção do país todo dividido, e aí não eram só as pessoas que estavam nos quartéis em todo o Brasil. Era a sociedade brasileira dividida em opiniões acerca de o que vai acontecer, o que vai ser agora, como foi o pleito. Então, isso tudo, a gente vendo aquelas pessoas, a insegurança trazida por aquilo, que podia levar a alguma convulsão social, alguma revolta, algum problema na segurança, foi que eu falei, porque as pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o Tenente Coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Essa manifestação da parte de quem? Que houvesse alguma manifestação para apaziguar os ânimos, da parte de quem? Então, da parte do governo naquela época formado, essa é a minha opinião. Do ex-presidente Bolsonaro? Sim, a minha intenção, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir, o Brasil precisava ir. O Brasil precisava avançar, voltar à sua normalidade. Essa foi a minha intenção. Mas veja, essa sua colocação é uma colocação que é absolutamente normal, digamos assim. Não é por parte de um militar estar conversando com um ajudante de ordens. Mas, por exemplo, nesse mesmo dia, inclusive, o senhor faz referência, por exemplo, a uma situação que fica meio instável, porque você diz, olha, aqui é seguro. Em uma das mensagens o senhor fala assim, aqui é seguro.
Parecia, na verdade, que aquele telefone que você estava conversando, alguém poderia ter grampeado, inclusive o telefone do próprio Mauro Cid. Então, olha, não dá para conversar com esse telefone, vamos conversar por esse outro. Esse aqui é seguro. Não me parece uma conversa republicana, porque quando você conversa de uma forma absolutamente sem nenhum tipo, por exemplo, coisa que tenha malícia ou crime ou algo criminoso, você não precisa de um telefone para dizer aqui é seguro ou não. Por que o senhor buscava sempre um instrumento mais seguro para poder falar de forma mais deliberada? Então, senador, eu entendo a senhora, mas era eu queria privacidade para falar com ele, um sentimento meu, era uma coisa minha com ele. Mesmo que fosse uma conversa tranquila, quando eu converso com minha esposa, por exemplo, eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou falando com ela. É isso. Eu queria privacidade. Mas o senhor há de convir comigo que há uma relativa diferença, né? Você tratando de uma questão pública, de uma questão íntima, por exemplo, familiar, que todos nós, na verdade, temos e merecemos a nossa privacidade. Eu concordo com a senhora, senadora, mas acontece que eu volto a frisar, foram mensagens trocadas em caráter privado entre o Jean Lawande Júnior e o Cid. E eram conversas que eu queria manter ali, entre nós apenas. O senhor, na verdade, colocava, inclusive em algum momento, você falou, eu estou angustiado, preciso conversar, enfim. O senhor acreditava que, por exemplo, o Mauro Cid levaria essas suas colocações, essas suas, digamos, orientações ao ex-presidente Bolsonaro? Senhora relatora, eu não posso dizer por ele, eu não sei. Eu não sei, não posso dizer. Mas o senhor pedia sempre, ao longo de todo o processo de conversação, o senhor sempre se referia, por exemplo, ao ex-presidente, colocando de forma muito clara a necessidade de o Mauro Cid levar esse conteúdo até o senhor... Como eu falei para a senhora, como minha intenção era que o presidente desse uma ordem, uma manifestação, uma fala de apaziguamento, eu acredito que chegaria até ele essa manifestação, no intuito de apaziguar a nação, voltar a todo mundo às suas casas e o país prosseguir. Na sua perspectiva, então, o presidente Bolsonaro, se tivesse adotado uma postura diferente do que adotou o ex-presidente Bolsonaro, precisamente no mês de novembro e no mês de dezembro, poderia ter se evitado tantos atos que ocorreram no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, 12 de dezembro, onde houve uma série de manifestações, ônibus queimados, e eu cito de uma forma muito mais clara e que foi terrível no Brasil, que foi o ato dia 24 de terrorismo. Essa passividade que o senhor coloca por parte do ex-presidente da República pode, na sua opinião, ter contribuído? Senador, eu não atribuo ao presidente Bolsonaro esses atentados. O que eu atribuo ao presidente Bolsonaro é que uma palavra dele, a capacidade que ele tinha de liderança sobre a nação, uma palavra dele, uma manifestação dele faria com que aquelas pessoas que tivessem nas ruas há muito tempo fora de casa, em situações precárias, retornassem aos seus lares e continuassem suas vidas. Eu não posso dizer que um fato isolado ou outro aconteceu devido à não manifestação do presidente. Isso eu estaria conjecturando. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Mauro Cid respondeu: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército, cúpula formada por generais e pelo ministro da Defesa. Como revelou hoje o blog de Andréa Sadi no G1, Cid e Lawande continuaram trocando mensagens. No dia 10 de dezembro, Lawande escreveu: Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército não está com ele, de divisão para baixo está. 6 horas depois, Mauro Cid respondeu: muita coisa acontecendo, passo a passo. Lawande disse: excelente. No dia 21, Lawande procurou Cid novamente. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Mauro Cid respondeu: infelizmente. Em um dos trechos dessa conversa, o senhor coloca o seguinte, que na verdade são vários trechos, para além desse, já me debruço especificamente sobre o ponto desse vídeo. O senhor diz o seguinte: ele tem que dar a ordem, irmão, não tem como não ser cumprida. Mais adiante o senhor diz: de modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então está nas mãos do presidente.
O senhor poderia me explicar a razão pela qual entende que o golpe seria legitimado se viesse pelas mãos do então presidente? Senhor relator, em nenhum momento eu falei golpe. Eu falei ordem. Ordem, volto a dizer, senhora, é manifestação. Em nenhum momento eu quis atentar contra a democracia. Em nenhum momento eu escrevi golpe. Em nenhum momento escrevi golpe. A mensagem que está escrita golpe não é minha, foi recebida. Não está aqui, ela está na página 30. Eu estou aqui com a documentação da Polícia Federal. Em nenhum momento claro, eu falei golpe, general. senadora. O que eu quis dizer foi a ordem para que o presidente da República apaziguasse o país. Foi a única manifestação minha. O senhor diz aqui, general, veja bem, o senhor diz que era servia pelas mãos do presidente da República, que se o presidente da República não estivesse à frente, então poderia aparecer como golpe. Ou seja, se o presidente da República tomasse uma medida, seria legitimado. Eu quero que o senhor me explique qual a lógica disso. Vou ler mais uma vez aqui o que consta no documento 30, que é público. Na verdade, está muito claro. Ele tem que dar a ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida. De modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do presidente. O que eu quero que o senhor coloque para a gente é que, da forma como o senhor conversa com o Mauro Cid, o senhor leva a crer que, se a atitude fosse comandada pelo presidente da República, ela seria legitimada. Então, eu queria que o senhor me explique, até porque o senhor tem conhecimento nessa área, até porque é um profissional da área, um militar de carreira, então me explique como seria legitimado se fosse o presidente ou então o presidente da República que tomasse a decisão em relação a essa intervenção. Senhora relatora, eu queria só complementar, responder o que a senhora falou do golpe. A única mensagem em que aparece a palavra golpe não é uma mensagem minha, foi uma mensagem por mim recebida e eu em nenhum momento disse golpe. Então não consigo prever, imaginar como seria um golpe, porque em nenhum momento eu previ esse golpe. A minha missão, a minha intenção foi sempre fazer com que o coronel Cid entendesse que viria uma manifestação do presidente e aquela manifestação faria com que as pessoas retornassem às suas casas, o Brasil prosseguisse. Em nenhum momento eu defendi o golpe, senhora senadora. Na mensagem, de forma muito clara, o senhor disse que se não viesse pelas mãos do presidente, que seria, mas que se viesse pelas mãos do presidente teria uma legitimidade. No dia 1º de janeiro, coronel, o senhor diz ao Mauro Cid, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. O que seria isso, vai ter que ser pelo povo mesmo? O senhor pode explicar para a gente? Posso explicar para a senhora, perdão. Vai ter que ser pelo povo mesmo, é o povo que vai ter que se conscientizar de que não haverá nenhuma manifestação, é o povo que vai ter que se conscientizar de que não haverá nenhuma ordem presidencial, de que não será atendido naquilo que pleiteia e que terá que retornar para suas casas e fazer o Brasil continuar. Essa foi a minha intenção nessa frase. Me desculpa, coronel, mas não tem sentido, considerando o conteúdo das suas mensagens. Mais uma vez, eu quero colocar aqui o que o senhor digita do seu telefone. Então, ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. O senhor fala isso no dia 1º. Na sequência disso, 12 dias depois, nós temos aqui em Brasília uma manifestação destruidora, aonde carros foram quebrados, queimados, destruídos, houve tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, ainda com o povo, os manifestantes, né? Então, na sequência, no dia 24, a gente tem um ato terrível, que foi um ato de terrorista, tentativa clara de destruir um caminhão com 65 mil litros de combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília. E aí nós temos no dia 8, que culminou com a invasão à sede dos 3 poderes. Ou seja, o senhor diz no dia 1º de dezembro, vai ser pelo povo mesmo. E na sequência disso você tem 3 grandes momentos na história brasileira, tristes, e que se sucedem, na verdade, a uma colocação que o senhor coloca para ele.
Foi coincidência isso? Eu acho que foi coincidência, senadora. Pelo seguinte, a minha opinião era o Jean Lawande conversando com o Cid. Eu expressei minha opinião, agora o povo é que vai ter que retornar. Eu não tinha como influenciar o povo. Isso é muito importante, senhores senadores, deputados que entendam isso. A minha função é uma função burocrática. Eu tinha 4 subordinados. A única coisa que eu tinha contato com o Cid para entender o que estava acontecendo. Eu não tinha nem motivação, nem capacidade, nem força para fazer qualquer atentado e muito menos motivar as pessoas a fazê-lo. Eu sim, senadora, concordo que isso foi uma coincidência. O senhor não pode infantilizar essa comissão. Aqui, como se diz no meu Maranhão, o mais besta conseguiu se eleger deputado federal e senador, senadora. Então, as colocações que Vossa Excelência coloca aqui, elas são totalmente incompatíveis com o conteúdo de mensagem que o senhor próprio escreveu. No dia 12, ou melhor, no dia 2 de dezembro do 12, e também no dia 7 de dezembro, o senhor fala com o Mauro Cid para o ex-presidente da República comandar. E aí, então, o senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. E aí, então, o Mauro Cid responde para o senhor, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? Eu acredito que isso era minha opinião. Isso era minha opinião. A minha opinião, porque, como eu disse para a senhora, aguardando uma manifestação do presidente para que as pessoas retornassem, essa ordem, manifestação, palavra, os acampamentos estavam em todo o Brasil. Então, essa manifestação teria que acontecer, esse retorno aos lares, com o apoio de todas as forças públicas, inclusive o Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro seria empregado, as forças de segurança pública também para retirar as pessoas de suas dos acampamentos e levar para suas casas. E quando eu disse que o Exército Brasileiro, essa fala foi muito infeliz minha, quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu redimo disso, é uma coisa que eu falei errado. É uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro, porque o Exército Brasileiro, desde que eu entrei, eu sei que ele é disciplinado, ele é legalista, ele cumpre a hierarquia, a disciplina, isso eu fui muito infeliz. Ok? Uma opinião minha no calor da emoção, mas eu tenho certeza que se a ordem fosse dada, todas as instituições do país colaborariam para que aquelas pessoas voltassem à sua tranquilidade, à sua Não, mas vamos lá então especificamente sobre isso. Quando o senhor diz assim, olha, da divisão para baixo, a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele. De divisão para baixo está. O senhor está querendo dizer o quê? Que o senhor errou nessa colocação ou o senhor, na verdade, estava simplesmente dizendo, olha, o alto comando do Exército, na sua lógica de colocação, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras concorda com a situação de instabilidade, divisão para baixo, não. Não. Aí eu pergunto para o senhor, quem então, nesse alto comando do Exército Brasileiro, com qual deles, ou com quem deles, ou se com todos eles, o senhor tinha maior dificuldade de convencer para o apoiamento a uma intervenção, a um golpe no país? Senhora senadora, eu volto a repetir, me perdoe se eu não fui entendido, essa colocação minha foi muito infeliz. Eu sou um simples coronel, conversando num grupo de WhatsApp com um amigo, não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Essa observação minha foi muito infeliz, porque eu não tenho contato com ninguém do alto comando. Então, fui infeliz, me arrependo, já disse isso aqui. A minha intenção é dizer que nessa colocação eu fui muito infeliz, não deveria tê-la feito.
ok? E não posso, na minha condição de coronel, dizer o que pensa o alto comando. O alto comando é o responsável pela condução do Exército Brasileiro. Mas o senhor disse isso na mensagem. Mas eu disse para a senhora que eu me equivoquei, eu fui infeliz. Agora, outra coisa, coronel, o senhor, só para deixar aqui claro, o senhor não é uma pessoa simples. O senhor não pode nem mitigar, por exemplo, a sua posição. O senhor integra o Exército Brasileiro, o senhor integra o Estado-Maior em uma área que é uma área importante estratégica, que é exatamente a parte de projetos. Então, o senhor, na verdade, tem uma posição significativa dentro da composição das Forças Armadas Brasileiras. E eu vou seguir aqui ainda com mais questionamentos. No dia 21 de dezembro, Mauro Cid comunica em mensagem trocada com o senhor da seguinte forma: o general Heleno esteve aqui. O senhor responde: cumpriu o que falou que faria. Excelente. O que ele cumpriu? Ele falou o quê? O general Heleno me disse uma vez, senadora, que estaria ao lado do presidente do primeiro ao último minuto do mandato. E naquele momento difícil foi o que aconteceu. Estava junto do presidente. Mas ele foi cumprir a promessa em qual sentido? Em orientar, em dar apoio ao ex-presidente? Está o tempo todo. Ele falou, está aqui. Falei, está o tempo todo. Quando ele diz está aqui, ele estava onde? O general Heleno? Junto com o Cid, eu não sei, está aqui. Como o Cid, eu vou conjecturar se eu disser para a senhora. Porque quando ele fala, o general está aqui, estava com o Cid, junto com o presidente, o tempo todo, para poder apoiar o presidente. Coronel, deixa eu lhe falar. No dia 21 de dezembro de 2022, consta, colegas parlamentares e presidente, na agenda do presidente da República, vejam, ele consta algumas reuniões desse dia. E às 10 horas da manhã ele se reúne numa primeira leva com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Na sequência, ele se reúne com o Renato de Lima França, que é subchefe para assuntos jurídicos. Na sequência, ele se reúne com Augusto Heleno, o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E depois, ele se reúne já com uma parte mais política, que é com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ou seja, ele tem uma sequência de reuniões dentro do Palácio do Planalto com pessoas estratégicas e que são ligadas à área da defesa, na área jurídica e também, naturalmente, na área militar. Era isso aqui no qual o senhor se referia? Eu não tenho condições de dizer, senadora. Eu não tenho condições de dizer. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte: o general Heleno me disse uma vez que estaria junto ao presidente o tempo todo. Eu não tenho acesso a essa agenda. E com relação à sua fala, senadora, quando a senhora diz que a minha função ela é de importância, eu queria reiterar. Realmente, novamente pedir desculpa se eu não fui entendido. A minha função ela é muito simples. Eu gostaria aqui de apresentar, se a senhora me permitir, tem uma reportagem que saiu no site Metrópolis, do senador Hamilton Mourão, que ele fala sobre as conversas entre mim e o Cid. E eu quero citar alguns trechos aqui que são importantes. E a frase mais interessante do senador Mourão é a seguinte: mas quem é o Lawande na fila do pão? Isso mostra a minha capacidade, a minha, entre aspas, insignificância naquele momento para fazer alguma coisa contra o Estado Democrático de Direito. Ele diz assim: agora estava no Estado-Maior, numa função burocrática. E termina, ao final da reportagem, pessoas que discutiam a possibilidade de golpe com o Cid, como o coronel Lawande, não tinham condições de executar o plano que estavam tramando, então não tinha condições. Eu volto a dizer à senhora, por favor, que a minha função no Estado-Maior, embora ela seja importante para o Exército Brasileiro, mas a minha função é meramente burocrática, senadora. Então não tinha nem motivação, nem pessoal, nem material, e não foi essa a minha intenção em nenhum momento. Coronel, o senhor estava há 1 ano e 6 meses da posição para
assumir, por exemplo, a patente de general. Vossa Senhoria não pode, na verdade, minimizar a sua posição. O seu escritório, na qual o senhor, na verdade, integrava no Estado-Maior, tem uma função estratégica de planejar e coordenar ações de relações institucionais. Ou seja, o senhor não pode colocar que a sua posição não tinha qualquer influência. O senhor tinha contato direto com o ajudante de ordens do presidente da República. A gente vê, inclusive, aqui no levantamento, ligações dele para o senhor e que o senhor, em alguns momentos, inclusive, nem atendeu. Ele respondia de prontidão um volume de informações que o senhor conversava com ele. Então, quer dizer, o senhor não pode minimizar uma posição sua diante de fatos concretos que estão aqui de posse desta comissão, coronel. Quer dizer, as suas falas e os seus posicionamentos, eles se desfazem com as informações que estão diante de nós. E aí eu queria, na sequência, colocar que o senhor me respondesse o seguinte... o senhor fala em uma das conversas o seguinte: acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Eu entendo aqui que o senhor deve estar se referindo ao comandante supremo, ao ex-presidente Bolsonaro, é isso? Sim, é isso. Me explique melhor, então, acaba o Exército Brasileiro. Não, eu quis dizer que qualquer ordem que fosse dada pelo presidente Bolsonaro para apaziguar o país, como eu falei para a senhora, e essa era a minha intenção, o Exército Brasileiro cumpriria. Essa mensagem trocada com o Coronel Cid, senadora, volto a dizer, minha opinião no WhatsApp, conversa privada entre mim e ele. Então, assim, eu fui infeliz toda a fala dizendo, mas é que, tomado pela emoção, pelo calor, eu falei, tem que ser feita alguma coisa. Se o povo não sair das ruas, nós teremos problemas, inclusive, de ordem social. Essa foi a minha intenção. Apaziguar o país e voltar para frente. O senhor acredita que se o então presidente Bolsonaro determinasse, por exemplo, uma intervenção, o Exército Brasileiro cumpriria prontamente? O senhor diz isso, inclusive, quando o senhor se refere, por exemplo, ao general Rosti. O senhor diz o seguinte: olha, o senhor ainda apontou... nas conversas, o senhor ainda apontou que o Rosti, possivelmente o general Rosti, teria afirmado que se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. O general Rosti, essa mensagem foi recebida, o general Rosti, ele está correto. Qualquer ordem que o Exército Brasileiro receber, ele vai cumprir prontamente. Agora, eu não posso dizer para a senhora que ordem seria dada, porque eu não estou... Você pode repetir a pergunta, por gentileza, que eu perdi o começo dela, por favor. Ele diz o seguinte, o senhor diz o seguinte, na verdade, se o Exército Brasileiro receber a ordem, e aí é óbvio, pelo contexto aqui, o senhor se refere ao ex-presidente Bolsonaro, o Exército Brasileiro cumpre prontamente. Sim, o Exército Brasileiro cumpre qualquer ordem prontamente. Qualquer ordem. Mas em nenhum momento eu disse que seria uma intervenção, um golpe. Em nenhum momento. Falei, a ordem que vier, o Exército Brasileiro disciplinado vai cumprir. O senhor conheceu o Marcelino Haddad? Não sei quem é esse cidadão. Não sabe. Em uma das frases, o senhor diz o seguinte: o presidente vai ser preso. E pior, na Papuda, cara. Na Papuda. Por quais razões o senhor temia ali a prisão do ex-presidente Bolsonaro e que ele iria para Papuda? Eu vou dizer à senhora o seguinte, senadora, eu temia porque, em primeiro lugar, tudo estava sendo atribuído ao presidente da República, então qualquer coisa diziam que ele é o responsável. E isso foi um momento de desabafo, eu não tenho conhecimento jurídico para dizer como ele seria preso, em que seria preso, mas o meu medo era a coisa aumentar, haver uma convulsão social, acontecer algum problema e aquilo também ser atribuído ao presidente da República. Por quais motivos? Quanto tempo? Qual seria o crime imputado? Infelizmente, eu não tenho conhecimento jurídico. Isso foi uma mensagem de desabafo com o Cid. Coronel, o senhor conhece o Bedim? Não, senhora. Relator, não conheço o senhor Bedim. Coronel, e a empresa Imicam Brasil? Não conheço. O senhor não conhece, coronel? Não conheço. Coronel, o senhor está aqui como testemunha, o senhor não pode mentir. Imicam Brasil? Não me recordo, não tenho nenhum contato, não sei o que é Imicam Brasil, não conheço. O senhor não conhece o que é Imicam Brasil? Não conhece essa empresa? Não recorda? Não me recordo, senador, não me recordo. Com toda sinceridade, não me recordo do Imicam Brasil. E qual a razão de o senhor, na verdade, usar o endereço desta empresa para dizer que esse endereço era o seu endereço? Em nenhum momento não eu fiz vou falar isso, aqui senador. O nome do endereço até em relação à sua proteção? Em todas as
as vezes que eu me mudei, porque o militar muda constantemente de endereço, em todas as vezes eu coloquei meu endereço. Por que eu colocaria de outra empresa, em hipótese alguma? Pode ser apenas a cidade? Não precisa dar o endereço. Eu não sei, Emicam Brasil, eu não sei onde é. Eu não O senhor sei. não tem nenhuma referência a Atibaia em relação à empresa? Atibaia, minha família mora em Atibaia. Certo, certo. Mas eu sempre em Atibaia, quando eu carecia de algum endereço para alguma documentação que chegasse, era a casa da minha mãe. Não era... Não era. O senhor continua afirmando, vou lhe dar mais uma oportunidade do senhor tentar buscar sua memória, coronel. A empresa Emicam Brasil, o senhor não tem nenhum conhecimento da empresa Emicam Brasil. Não tenho nenhum conhecimento, senadora. O endereço da Emicam Brasil não é compatível com o seu endereço. Não, senhora, não tenho nenhum vínculo com o Emicam Brasil, não sei nem que empresa é essa. Eu quero, inclusive consta dos nossos requerimentos o detalhamento acerca desses seus endereços, é um endereço pessoal, daí, portanto, a razão de eu não fazer de fato essa relação, mas eu vou colocar aqui, até a título de informação aos colegas, a empresa Emicam Brasil, na qual o endereço desta empresa, que pelos levantamentos que nós temos, de fato, não é uma empresa de sua propriedade, mas o endereço desta empresa o senhor utiliza como elementos de informações ao longo de alguns momentos da sua história. Ela tem uma ramificação com uma cadeia societária de empresas, cujo um dos proprietários desse conjunto de empresas é o senhor Bedin, Argino Bedin, e a sua filha Roberta, que são, inclusive hoje, fazem parte do inquérito que tramita do Supremo Tribunal Federal acerca de financiamento dos golpes, das tentativas de golpes e das outras manifestações referente aos meses de dezembro e também de janeiro. Nós estamos numa fase de compartilhamento de dados, é muito importante que a gente agilize, inclusive, a chegada dessas informações para que a gente possa, de fato, fazer esses cruzamentos. E já chegando aqui para a parte final, coronel, nós tivemos ontem aqui a chegada, a conversa com o Naime, que era ex-diretor, que é ex-diretor, na verdade, do DOP, do Grupo de Operações Especiais, aqui da Polícia Militar do DF, onde ele coloca de uma forma muito clara que tentou, por algumas vezes, trabalhar a desocupação dos acampamentos, com a retirada dos manifestantes aqui no QG. Vamos, então, para esta pergunta. O senhor esteve em alguns momentos nesses acampamentos? Senadora, em nenhum momento eu estive nos acampamentos. Quando o senhor fala de QG em alguma dessas conversas, o senhor está se referindo ao quartel-general especificamente, não ao acampamento? Isso, quartel-general do Exército. O senhor, o Naime, por exemplo, ele coloca que teve resistência por parte do general Dutra em relação a essa desocupação. O senhor ouviu falar algo nesse sentido? Eu não me recordo, senadora, de ter ouvido falar sobre resistência, não me recordo. Qual é a sua relação com o general Heleno? O senhor tem relação próxima com ele? Eu conheci o general Heleno quando era adido na França como coronel. E quando eu encontrava nas formaturas militares, eu ia cumprimentá-lo, apenas isso. Com o general Braga Neto, qual era a sua relação? Nenhuma relação. Com o Anderson Torres? Nenhuma relação. As informações acerca da retirada, por exemplo, desses manifestantes, e aí isso foi um fato destacado de uma forma muito intensa nos últimos... durante todo o período do mês de novembro, na tentativa de desmobilizar, de fato, esses acampamentos, e todas as informações que nós obtivemos até o presente momento nos levam, na verdade, a crer que havia militares que estariam ali, de certa forma, proporcionando a proteção e a segurança desses manifestantes nesse acampamento. E aí eu me refiro especificamente ao acampamento aqui de Brasília. O senhor, naturalmente, dentro desse debate, dentro dessa construção, em algum momento o senhor ouviu algo nesse sentido?
Não tenho conhecimento, senadora. Então, o senhor não pode assegurar de que houve, por exemplo, omissão ou negligência por parte de integrantes do Exército Brasileiro em relação à desocupação deste acampamento? Eu não tenho conhecimento, senadora, não posso afirmar nada. Coronel, o grupo de WhatsApp DOS, o senhor integrava esse grupo? Já ouviu falar desse grupo? Nunca ouvi falar, senador, desse grupo. Em um desses grupos, no qual o Cid, no caso o Mauro Cid estava, havia, por exemplo, militares da ativa e outros integrantes, na qual faziam, na verdade, debates acerca da possibilidade, inclusive, dessa possível implantação, dessa decretação da GLO. Em nenhum momento o senhor ouviu debate ou discussão acerca da construção desse grupo de WhatsApp e da presença desses militares em relação a esta defesa? Senador, em nenhum momento. Não conheço o grupo, não faço parte dele e não ouvi nada. E aí eu quero finalizar acerca da aplicação do artigo 142 da Constituição brasileira, onde alguns, com uma visão absolutamente limitada, terraplanista, tentam colocar de que as Forças Armadas, pela Constituição Federal, teria, na verdade, um papel de poder moderador. O senhor comunga com essa mesma ideia? Senadora, eu não tenho opinião a respeito. O senhor não tem opinião. Tem mais um questionamento final, coronel. O senhor, inclusive, faz referência a todo o seu currículo, a toda a sua história. E o senhor, na verdade, todos nós sabemos que tem um currículo considerado um dos currículos melhores do Brasil. Foi, inclusive, considerado 01 em muitas posições de sua carreira. E aí o senhor teria, e eu já coloquei, inclusive, um pouquinho lá atrás, que em 1 ano e meio chegaria, na verdade, a um patamar de general, que é um patamar onde pouquíssimas pessoas no Brasil acabam, na verdade, alcançando. E eu percebi, durante toda a sua exposição aqui, inclusive, que o senhor fica absolutamente desconfortável e tenta até fazer algumas explicações que elas não se asseguram, que elas não têm uma sustentação prática. O senhor se arrepende dessas mensagens que o senhor passou, e não apenas das mensagens, mas das atitudes que o senhor teve durante esse período do mês de novembro e do mês de dezembro, em que precederam aí o 8 de janeiro? Senadora, relativo às mensagens que foram trocadas num grupo de WhatsApp entre mim e o Cid, eu volto a dizer, foram mensagens particulares, tentando entender o que estava acontecendo com o país. Me arrependo de alguma delas porque eu fui infeliz quando disse que haveria algum tipo de quebra da hierarquia e disciplina no Exército Brasileiro, que não aconteceria. Mas eu não tenho... porque a verdade é a seguinte, a minha intenção não era fazer nenhum golpe, a minha intenção não era quebrar instituições, não participei de nenhum movimento, não fiz associação criminosa, não fiz nada. A minha intenção foi apenas entender e buscar o melhor para o Brasil. Essa foi a minha intenção. O senhor, na verdade, estava indicado para ser adjunto, né, do ADIDO, do Exército, na representação diplomática brasileira nos Estados Unidos da América, né, nos Estados Unidos. O senhor, o Diário Oficial da União, na verdade, divulgou aqui a portaria, tornando-se efeito essa nomeação sua. É algo que, naturalmente, impacta, eu acredito, que a sua vida e dos seus familiares também, não é isso? Afetou muito a gente, mas faz parte. São consequências dos meus atos, mas eu não tenho... Perfeito. Eu entendo a situação toda e vamos para frente, bola para frente. Muito obrigada, presidente.